E se o verdadeiro monstro de Eu Sou a Lenda não fosse os infectados, mas o próprio protagonista? Esse filme foi vendido como uma história de sobrevivência, mas na verdade é um estudo perturbador sobre o que acontece quando um ser humano perde totalmente o direito de pertencer. E quando você perceber isso, o final vai mudar completamente. Agora, feche os olhos por um segundo. Imagine que o barulho do mundo, esse ruído constante que você ignora todos os dias, simplesmente parou. Não há o motor do ônibus, não há vizinhos barulhentos, não há sequer um ruído. O que resta é apenas o som da sua própria respiração. E pela primeira vez, ela parece alta demais, insuportável. Em 2007, o mundo assistiu a Will Smith caminhar por uma Nova York entregue à natureza, em Eu Sou a Lenda. A publicidade nos vendeu um blockbuster de ação. Mas o que recebemos foi algo muito mais perturbador. Robert Neville não é apenas um sobrevivente. Ele é um estudo de caso sobre o colapso da psique humana. Para entender Neville, precisamos entender a teoria do pertencimento. Os psicólogos Roy Baumeister e Mark Leray defendem que os seres humanos possuem um impulso intrínseco para formar e manter relacionamentos interpessoais mínimos. Isso não é um desejo romântico, é a necessidade biológica de sobrevivência. Sem pertencer a um grupo, nossos ancestrais morriam. Por isso, o nosso cérebro evoluiu para sentir a exclusão social como uma dor física real. Agora, olhe para Neville. Ele não está apenas excluído de um grupo. O grupo inteiro desapareceu. Ele sofre o que a psicologia chama de fome social crônica. Robert tem comida, abrigo e segurança. Pela lógica fria, ele deveria estar bem, mas o cérebro dele está enviando sinais de pânico 24 horas por dia porque não há um feedback humano. Sem ninguém para nos olhar, começamos a perder a noção do que somos. A nossa identidade é construída no reflexo do outro. Quando Neville olha para as ruas vazias de Nova York, ele não vê apenas prédios. Ele vê o vácuo da própria existência. Ele é um náufrago em terra firme. E a sua mente está faminta por um contato que o mundo não pode mais oferecer. E como a mente reage quando a fome de pertencer se torna insuportável? Ela cria substitutos. É aqui que os manequins entram. Neville espalhou bonecos de plásticos por toda a cidade. Ele deu a eles nomes, criou rotinas e chega até a flertar com uma das manequins na locadora. Isso não é apenas uma excentricidade, é um mecanismo de defesa desesperado chamado de antropomorfismo compensatório. Quando somos privados da conexão humana, nosso cérebro projeta qualidades humanas em objetos inanimados para tentar enganar a solidão. Neville sabe que os bonecos são de plástico, mas o seu cérebro precisa fingir que eles são seus vizinhos. A tragédia disso tudo atinge o ápice quando ele encontra um dos seus bonecos fora do lugar. A reação de Neville não é de susto, é de traição. Aquele boneco era a âncora de sua sanidade simulada. Ao vê-lo no meio da rua, a ilusão de controle de Neville estilhaça. Ele grita com o boneco: "Diga olá pra mim", é o grito de um homem que está afogando no silêncio, implorando para que o universo valide que ele ainda é humano. Se os manequins eram substitutos pálidos, Sam, a pastora alemão, era o único vínculo real de Neville com o conceito de pertencer. Sam é o que a psicologia chama de figura de apego seguro. Ela oferece o que nenhum manequim pode: reciprocidade. Ela responde ao toque, sente medo, ela protege. Através de Sam, Neville ainda é um pai, um protetor. Quando Sam morre, a última ponte de Neville com a humanidade é explodida. Ela se desmorona. O luto que ele sente não é apenas pela perda de um animal de estimação. É o luto pela sua própria sanidade. Sem a Sam, Neville deixa de ser um papel social. Ele não é mais dono de ninguém. Ele se torna um fantasma absoluto. Repare na mudança do seu comportamento após a morte dela. Ele abandona a luz do dia, abandona a cautela. Ele busca o confronto direto com a morte. Mas por que ele faz isso? Porque sem o pertencimento, a vida perde o seu valor biológico. Para nossa mente primitiva, estar sozinho é o mesmo que estar morto. Neville apenas decide apressar esse processo. Chegamos então ao ponto mais profundo. O final alternativo do filme é um soco no estômago dessa teoria. Neville passou anos acreditando que pertencia à raça humana e que os infectados eram apenas erros biológicos a serem consertados. Ele se via como o último guardião da civilização,
Mas quando ele percebe que os infectados também têm laços, que eles sentem amor, que eles têm uma hierarquia, ele percebe que o grupo ao qual ele queria pertencer não existe mais. E o pior, ele percebe que agora existe um novo grupo, uma nova sociedade, da qual ele nunca fará parte. Ele descobre que, para esse novo mundo, ele é o monstro, ele é o bicho-papão. Pode-se dizer que ele é a lenda. A ironia disso é devastadora. Neville buscou tanto pertencimento que não percebeu que se tornou o inimigo de toda uma nova espécie. Ele não é o salvador. Ele é o trauma dessa nova sociedade. O final alternativo o força a aceitar que ele é um exilado eterno, um resto de um passado que a evolução decidiu descartar. Eu Sou a Lenda nos deixa uma pergunta desconfortável que ecoa muito além da tela. O quanto de quem você é depende das pessoas ao seu redor. Se tirarmos o seu trabalho, sua família, seus amigos e até aquele estranho com quem você só troca um bom dia no elevador, o que sobraria da sua personalidade? Robert Neville nos ensina que a civilização não é feita de tijolos e concreto, mas de fios invisíveis que nos ligam uns aos outros. Somos frágeis, nossa sanidade é um castelo de cartas mantidos pelo sopro do convívio social. O filme não é sobre monstros que atacam no escuro. É sobre o monstro que nasce quando o silêncio se torna nossa única companhia. Talvez a verdadeira lenda seja a nossa capacidade de existir. Ou talvez seja a nossa arrogância em achar que somos algo sem o outro.